Olá, pessoal! Por que é que eu tenho que trabalhar bem a língua portuguesa? Por que é que eu preciso aprender as normas da língua portuguesa? Porque eu tenho que entender que existem as variações de linguagens e eu estava escrevendo aqui, antes de falar com vocês, as variações de linguagem. Se eu colocar o termo linguagem no singular, eu vou saber que linguagem é o quê? Toda e qualquer forma de comunicação entre os seres humanos. E eu sei que as linguagens são várias. Eu tenho linguagem verbal, não verbal, eu tenho linguagem conotativa, denotativa, eu tenho linguagem formal, informal. E é dentro dessa classificação de linguagem formal e informal que eu preciso observar que tudo que eu falo envolvendo a questão da palavra ou da construção do pensamento via palavra, é preciso que todos os envolvidos entendam o que eu quero dizer. A partir, então, desse princípio, eu preciso fazer com que o meu padrão de linguagem, a minha variação de linguagem, tenha que se adaptar ao contexto. E eu sei que contexto é toda e qualquer forma de comunicação na qual eu defina um sentido. É no contexto que eu defino o sentido. Então, eu posso chegar a um contexto bem definido através de uma linguagem formal, que eu posso subdividir, por exemplo, em linguagem culta, as pessoas podem chamar de linguagem padrão, tudo isso seguindo normas, seguindo regras, tá? E essa linguagem formal que segue normas, ela é uma linguagem socialmente prestigiada. Você contrataria um advogado, por exemplo? Você confiaria, por exemplo, em um médico, desculpe-me, mas eu tinha que usar profissões, interessantes, que dissesse que você tem um privilégio de fazer isso ou aquilo outro? Então, a linguagem formal é aquela que faz com que você atenda ao padrão gramatical. Por isso que ela é socialmente prestigiada, mas eu preciso entender de que eu posso me comunicar não apenas através da linguagem formal. Eu posso ficar à vontade, eu posso descumprir normas gramaticais, eu posso bater um papo com vocês, eu posso ficar conversando com meus filhos, vocês conversando com os amigos, eu conversando com parentes, de uma maneira assim bem leve. Eu sei me preocupar com a forma, com a norma, com o padrão gramatical. Mas, quando eu vou escrever, por exemplo, um documento oficial, quando eu vou escrever um relatório, redigir um relatório técnico, quando eu vou, por exemplo, trabalhar a linguagem bancária nos relatórios, ou então, quando eu quero dar alguma informação geral, formal, então eu preciso atender a quem a gramática está envolvida. E onde é que eu aprendo gramática? Simplesmente, eu preciso trabalhar o texto formal escrito, mas a evolução da qualidade desse padrão formal vai depender da evolução intelectual das pessoas. E eu consigo fazer isso através de quê? Através do nível de escolarização. Eu começo da situação mais simples e vou então crescendo. A cada série que eu curso, a cada nível de ensino que eu frequento, quer seja na educação básica, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, o ensino médio, depois eu vou para a graduação, eu vou para a pós-graduação, envolvendo a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutoramento. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu me entrego à questão intelectual, mais o formalismo linguístico está presente. Mas isso quer dizer que eu não posso, eu mesma, que dou conta, por exemplo, das regras gramaticais, será que em um determinado momento eu não posso também usar a linguagem coloquial? Claro que eu posso. Eu falei agora há pouco, eu tô. Então, quando eu digo eu estou usando uma linguagem informal, coloquial, uma linguagem sem pretensão em atender às normas. Mas se eu vou a uma palestra, por exemplo, eu vou ser obrigada a dizer, eu estou. Então, o que é que eu preciso saber? Que o padrão formal da linguagem atende às normas da gramática, eu aprendo as normas da gramática na escola e eu trabalho os 7 grandes momentos que da gramática que me fazem falar bem e escrever bem melhor. Por isso é tão importante você frequentar
um ambiente em que as pessoas se preocupem em transmitir de uma maneira bem especial essas normas. Então, eu tenho 1, concordância, 2, regência, 3, crase, colocação 4, grafia 5, acentuação 6, pontuação 7. Aqui eu tenho os 7 ou pecados, se você comete erros, ou as 7 virtudes de quem escreve bem. Na linguagem informal, o outro lado, ou coloquial, ou a familiar, aquela em que tem uma tendência forte ao sentimento, aquele meu filhinho, meu bichinho, tão bonitinho, um copinho, gostosinho, esse ninho, essa coisa melosa é da linguagem familiar, o sentimento extremamente explorado, a popular, quando as pessoas usam a linguagem do povo mesmo, mas que se comunicam, e essas pessoas estão certíssimas porque o contexto permite que isso aconteça. A linguagem cotidiana, em que eu não preciso estar de olho numa regra, preocupada com uma regra, e a nossa linda linguagem regional, nos vários cantos do país, você encontra cada um com o seu jeito próprio de escrever. Para que eu possa, então, dar conta disso, eu tenho que entender que o padrão de linguagem precisa estar adaptado ao nível linguístico do receptor e, se eu quiser realmente trabalhar com padrão formal, eu preciso entender as normas da língua portuguesa. Pode falar à vontade, mas, por favor, dependendo do ambiente, fale atendendo ao padrão formal. Um abraço.